E se eu dissesse para vocês que as origens da Grande Guerra estão lá na Revolução Industrial a partir de 1750? Aposto que vocês vão dizer assim: prof, o que tem a ver a Revolução Industrial com a Primeira Guerra? Acertei? Chega aí, vamos entender. Galera, todo país que se industrializa, ele passa a ter 4 necessidades para que ele possa funcionar economicamente. A primeira dessas necessidades é a necessidade por matéria-prima. Olha só como faz sentido. Se eu sou um país industrializado que não possui matéria-prima, eu nem inicio o processo produtivo. Vou te dar um exemplo. O processo de industrialização se inicia pela Inglaterra, correto? A partir da indústria têxtil. Se eu não tenho algodão, se eu não tenho lã, não adianta eu ter as máquinas, não adianta eu ter os clientes. Se eu não tiver matéria-prima, eu nem saio do lugar. Faz sentido para vocês? A segunda necessidade que todo país industrializado possui para que ele possa funcionar economicamente é a necessidade por mão de obra, que é quem vai transformar a matéria-prima em produto. Vale ressaltar que se essa mão de obra puder ser barata e qualificada, é ainda melhor. Faz sentido para vocês? Vamos lá. A terceira necessidade que eu tenho enquanto país industrializado é a necessidade por fonte de energia. E é óbvio, né? Se eu estou introduzindo as máquinas no processo produtivo, é claro que para as máquinas funcionarem, eu preciso de fonte de energia. E no caso da primeira revolução industrial, nós sabemos que essa fonte de energia é o carvão mineral. Tudo bem? Essas são as 3 necessidades que todo país industrializado possui para que nós possamos produzir. Mas é claro que depois que o produto estiver pronto, nós vamos precisar vendê-lo. Portanto, minha 4ª e última necessidade, enquanto país industrializado, é por mercado consumidor. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido até então? Vamos lá. Quando nós falamos da primeira revolução industrial, é preciso lembrar que este processo de industrialização foi responsável pela consolidação do capitalismo. Até a primeira revolução industrial, o capitalismo estava na sua etapa mercantil, na sua etapa comercial. Lembram disso? Porém, a partir da primeira revolução industrial, o capitalismo evolui, o capitalismo avança e ele passa para uma próxima fase, que seria o chamado capitalismo industrial. Portanto, a partir da primeira revolução industrial, nós vamos ter a consolidação do capitalismo. Tudo bem por enquanto? Está fazendo sentido para vocês? Lembrem-se que quando nós falamos de primeira revolução industrial, o berço deste processo de industrialização é a Inglaterra, que no contexto que nós estamos analisando, por conta do seu processo de industrialização, transforma-se em uma potência econômica, transforma-se na potência mundial. E aí eu pergunto para vocês, se esse processo de industrialização foi um sucesso, se esse processo de industrialização transformou a Inglaterra numa potência, qual é a tendência? Obviamente, a tendência deste processo é se espalhar, a tendência desse processo é se expandir. Concordam comigo? Tanto é verdade que no início do século XIX, nós teremos outros países entrando no processo de industrialização. Basicamente, nós estamos falando da França, que inicia o seu processo de industrialização, principalmente a partir da chamada Era Napoleônica. Estamos falando da Holanda e estamos falando da Bélgica. Portanto, eu posso considerar que o processo de industrialização que se iniciou com a Inglaterra, consolidou o capitalismo e se expandiu para outros países da Europa, foi um sucesso. Faz sentido para vocês até então?
Vamos lá. Se eu estou falando de um processo muito bem sucedido, o que é a tendência de acontecer a partir de agora? A tendência é que esse processo se espalhe. Faz sentido para vocês? E é exatamente por isso que a Revolução Industrial 1 vai nos levar à Revolução Industrial 2. E quando a gente chega nesse ponto, a galera sempre diz assim: prof, e qual é a diferença da Revolução Industrial 1 para a Revolução Industrial 2? Eu sempre me confundo. Gente, eu costumo brincar e dizer que a diferença da Revolução Industrial 1 para a Revolução Industrial 2 é o 2. Poxa, prof, você tá de brinques com my faces, né? Não, é sério. Vamos entender, vamos lá. Gente, quando a gente fala da Revolução Industrial 2, nós devemos entender esse processo de duas formas. A Revolução Industrial 2 deve ser entendida, inicialmente, como um processo de expansão industrial. Eu explico. Percebam vocês que quando nós falamos da primeira Revolução Industrial, os países industrializados se concentram na Europa Ocidental, Inglaterra, França, Holanda e Bélgica. Faz sentido? Quando a partir de 1850 nós entrarmos na chamada Segunda Revolução Industrial, nós vamos perceber que esse processo de industrialização, ele vai se expandir, ele vai se espalhar. Por onde, professor? Chega aí, vamos lá. Este processo de industrialização, a partir de 1850, se estende para a Alemanha e para a Itália. Aí alguém mais atento diz assim: ei, professor, mas pera lá, a Alemanha e a Itália ainda estão na Europa Ocidental. Verdade, você está certíssimo, ok? Vale destacar que no caso da Alemanha e da Itália, primeiro esses países irão passar pelo seu processo de unificação para posteriormente iniciarem o seu processo de industrialização. Mas você está certo, Alemanha e Itália são países que estão na Europa Ocidental. Mas, além de Alemanha e Itália, nós temos pelo menos mais 3 países que se industrializam na segunda metade do século XIX. E você vai perceber que esses países não estão na Europa Ocidental. Que países são esses? Vamos lá. O primeiro deles é a Rússia, que eu creio que você concorde comigo, que está sim na Europa, mas está na Eurásia. Parte na Europa Oriental, parte no continente asiático. Então, se isso que eu estou falando é verdade, e é verdade, o processo de industrialização já rompeu os muros da Europa Ocidental. Faz sentido para vocês? Vamos lá. Além da Rússia, que inicia o seu processo de industrialização graças aos investimentos de França e Inglaterra, que nesse contexto já estão industrializadas, nós também teremos a industrialização do Japão, que obviamente não está na Europa, né? Está na Ásia, a partir de um processo que nós chamamos de Era ou Revolução Meiji, e dos Estados Unidos, que, claro, estão no continente americano e iniciam o seu processo de industrialização pós-Guerra de Secessão, quando os estados do norte, ao vencerem os estados do sul, unificam o país em torno do capitalismo industrial. Tá fazendo sentido, pessoal? Então percebam que, de fato, a Revolução Industrial 2 deve ser entendida como um processo de expansão da indústria. Essa industrialização rompe os muros da Europa Ocidental e passa a ser um fenômeno que se espalha ao redor do mundo. Faz sentido até então? Tá tranquilo para vocês? Vamos lá. Porém, pessoal, além de considerar a Revolução Industrial 2 como um processo de expansão industrial, nós também devemos considerar essa segunda Revolução Industrial como um processo de desenvolvimento tecnológico. Como assim, professor? Eu explico, gente. A partir da segunda Revolução Industrial, nós vamos perceber que máquinas e processos produtivos que já existem serão aperfeiçoados, irão se desenvolver.
E máquinas e processos produtivos que não existem conforme as necessidades vão começar a surgir. É o caso de alguns setores da indústria que se desenvolvem neste contexto que nós estamos analisando. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos. A partir da Revolução Industrial, nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, da indústria automobilística. Nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento da indústria hospitalar. Nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento da indústria química, que, por sinal, pode até ser conjugada com o desenvolvimento da indústria hospitalar. Nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento da indústria bélica, que, por sinal, vai ser um dos carros-chefes, aliás, o carro-chefe, já da Primeira Guerra Mundial. E, por fim, vale destacar que a partir da Revolução Industrial 2, nós vamos ter o processo de mecanização do campo. Portanto, percebam vocês que, além de ser um processo de expansão da indústria, a Revolução Industrial 2 também é um processo de desenvolvimento tecnológico. Tá fazendo sentido para vocês por enquanto, meus amores? Vamos lá. Bom, quando nós analisamos a primeira Revolução Industrial, a gente percebe que nós temos a consolidação do capitalismo, correto? Que até então vivia a sua etapa mercantil e a partir de agora passa a estar no seu estágio industrial. Faz sentido? Da mesma maneira, quando a gente fala da Revolução Industrial 2, mais uma vez nós vamos ter a consolidação, a evolução, o desenvolvimento do capitalismo, que a partir de agora entrará na sua fase, entrará na sua etapa financeira. E aí você vai me perguntar, professor, tem diferença do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro? Sim. No capitalismo industrial, o próprio empresário reinveste na sua indústria para poder manter e desenvolver o negócio. No capitalismo financeiro, como o próprio nome já diz, a gente vai passar a ter os agentes financeiros, sejam eles os bancos, sejam eles os investidores. Faz sentido? Tanto é verdade que nesta etapa do capitalismo começam a surgir as multinacionais, começam a surgir as filiais das indústrias, as filiais das empresas em outros países, em outros continentes. Faz sentido, amores? E neste ponto, a gente precisa fazer uma análise. Vejam bem, eu falei para vocês inicialmente que todo país que se industrializa passa a ter necessidade por matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e fonte de energia, correto? Se nós compararmos a quantidade de países industrializados na primeira Revolução Industrial com a quantidade de países que nós temos industrializados agora, a partir da segunda Revolução Industrial, nós vamos perceber que essa quantidade de países praticamente dobra. Faz sentido? Portanto, eu passo a ter o dobro da necessidade por esses recursos. E é exatamente por este motivo que a Revolução Industrial 2 vai nos levar ao imperialismo do século XIX. Como que nós devemos analisar este imperialismo? Vamos lá. Inicialmente, pessoal, as potências industriais irão dividir o mundo entre si. Tanto é verdade que este imperialismo também é conhecido pelo nome de partilha afroasiática. E aqui, pessoal, vale lembrar a vocês o seguinte: essa partilha foi feita a partir da realização do Congresso ou Conferência, como vocês prefiram chamar, de Berlim. Encontro entre as potências industriais da Europa, que contou também com a participação da Rússia e dos Estados Unidos. Tudo bem até então? Quando a
gente fala da Conferência de Berlim, realizada no ano de 1885, nós estamos falando de um combinado, de um acordo que define basicamente a seguinte divisão do mundo. Os países da Europa irão focar na dominação de territórios no continente africano. E aqui cabe um parênteses muito importante. Percebam vocês que focar não significa dizer que eu vou estar apenas no continente africano. É claro que nós também teremos a presença de países europeus industrializados no continente americano, no continente asiático, porém, o foco dos países industrializados da Europa será a África. Nosso amigo Estados Unidos focará na dominação de territórios vizinhos no continente americano, enquanto que o Japão, da mesma maneira que os Estados Unidos focam na dominação dos seus vizinhos de continente, também irá focar na dominação dos seus vizinhos de continente asiático. Tudo bem por enquanto? Então percebam vocês como os três conteúdos estão relacionados. A industrialização gerou necessidades. Esta industrialização se expandindo aumenta essas necessidades. E como a Europa sozinha não vai conseguir oferecer todos os recursos necessários para todos os países que agora estão industrializados, nós partimos para a partilha do mundo entre as potências industriais. Porém, pessoal, percebam que nós estamos na etapa financeira do capitalismo. Isso significa dizer que o capitalismo está se expandindo muito rapidamente. Logo, mesmo que nós tenhamos inicialmente dividido o mundo entre as potências industriais, essa divisão não será suficiente. Nós vamos chegar em um estágio onde, mesmo que o mundo já esteja totalmente partilhado, mesmo que o mundo já esteja totalmente dividido, ainda assim nós teremos a necessidade de mais territórios que possam oferecer cada vez mais recursos para que os países industrializados possam continuar o seu processo de expansão industrial e econômica. Quando nós chegarmos nesse estágio, o que inicialmente foi uma partilha passa a ser uma disputa territorial. E é exatamente a partir do momento que se configura essas disputas territoriais é que nós temos o embrião do que será a Primeira Grande Guerra. Faz sentido para vocês, meus amores? Vamos lá. Claro que se nós estamos tendo o desenho de disputas territoriais, é muito evidente que nós estamos iniciando o desenho de uma guerra. E é claro que se eu vou vivenciar uma guerra, muito provavelmente, eu vou passar basicamente a ter duas necessidades. A primeira dessas necessidades é a necessidade por armas. E é exatamente nesse momento que a gente faz o link com a Revolução Industrial 2 e o imperialismo. Por quê? Lembram-se que a indústria bélica é um dos setores da indústria que se desenvolve a partir da segunda Revolução Industrial? Pois é. Neste cenário de disputas territoriais, nós vamos perceber a chamada corrida armamentista. Porém, vale a pena destacar um detalhe. Apesar de nós estarmos nos armando, apesar de nós estarmos nos preparando para uma provável guerra, neste cenário inicial, nós ainda não temos o enfrentamento entre essas potências industriais. Inicialmente, lembrem-se que nós estamos vivenciando o que nós chamamos de paz armada, ou seja, nós estamos sim numa corrida armamentista, mas a princípio nós ainda não estamos utilizando essas armas diretamente uns nos outros.
Tanto é verdade que no cenário que nós estamos analisando, a gente considera que a Europa está vivenciando a sua Belle Époque. Lembra disso? É o auge do desenvolvimento econômico, é o auge do progresso, é o ápice da civilização. Recordam? Porém, não posso me esquecer que diante do cenário que está se desenhando, eu preciso estar preparado do ponto de vista bélico. A segunda necessidade que eu passo a ter, se está se desenhando um cenário de guerra, é buscar aliados. É exatamente por esse motivo que, por afinidade de interesses, por nós termos inimigos em comum, nós vamos perceber a formação de alianças político-militares, que, como eu disse, ou por afinidade de interesses, ou por nós termos inimigos em comum, irão se formar. Essas alianças serão as famosas Tríplice Entente e Tríplice Aliança. E aqui, pessoal, nesse ponto, é importante que vocês entendam por que cada um dos países estão exatamente do lado em que estão e não do lado oposto. Vamos lá? Vamos formar essas alianças? Vejam, a Tríplice Entente será composta pela Inglaterra, que iniciou o processo de industrialização, será composta pela França, que se industrializa na sequência, e será composta pela Rússia. Enquanto que a Tríplice Aliança será composta pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Porém, gente, eu quero que vocês entendam por que cada um desses países está exatamente do lado em que está. Vejam, a Inglaterra foi pioneira no processo de industrialização, correto? Porém, na segunda Revolução Industrial, a Inglaterra é superada pela Alemanha. Obviamente, Inglaterra e Alemanha passam a ser rivais, passam a disputar territórios, passam a disputar mercados, sejam esses mercados fornecedores de matéria-prima, sejam esses mercados consumidores para produtos industrializados. Faz sentido? Mais cedo, eu mencionei a vocês que antes de Alemanha e Itália se industrializarem, ambas passaram pelo processo de unificação. Recordam? Pois é. No processo de unificação da Alemanha, nós temos um episódio chamado Guerra Franco-Prussiana, vencido pela Prússia e que consolida o processo de unificação da Alemanha. Na Guerra Franco-Prussiana, a derrota da França fez com que agora unificada a Alemanha se apossasse de dois territórios ricos em carvão mineral, que são Alsácia e Lorena. Então, obviamente, a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, que faz parte do processo de unificação da Alemanha, gera o chamado revanchismo francês, colocando a França e a Alemanha em lados opostos. Se Itália e Alemanha entraram tardiamente neste processo de partilha de territórios africanos, pelo fato de terem se unificado tardiamente, se industrializado tardiamente e, por tabela, terem entrado na corrida imperialista tardiamente, óbvio que Inglaterra e França, que são pioneiros do processo de industrialização, têm muito mais territórios no continente africano do que Alemanha e Itália, que entraram depois nessa corrida. Portanto, naturalmente, quem tem menos territórios compete, disputa com quem tem mais territórios, colocando Alemanha e Itália do mesmo lado. A Rússia vai participar da Tríplice Entente por dois motivos.
Primeiro, porque ela se industrializa graças aos investimentos anglo-franceses. E segundo, por conta do pan-eslavismo, que coloca Rússia e Império Austro-Húngaro em lados opostos do conflito, pelo fato de que a Rússia apoia as minorias eslavas que pretendem se livrar da dominação do Império Austro-Húngaro nos Balcãs. Faz sentido para vocês, meus amores? Então percebam o seguinte: processo de industrialização gera necessidades, a expansão desse processo de industrialização dobra essas necessidades e a partir do momento que mais países passam a ter a necessidade de dominar territórios que possam oferecer esses recursos, criam-se as disputas, os conflitos imperialistas. O cenário está armado, o palco está pronto, os atores em ponto de partida, só falta o start, só falta o estopim. E esse estopim, nós sabemos, será o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um jovem sérvio chamado Gavrilo Príncipe. Por este motivo, nós consideramos que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no chamado Atentado de Sarajevo, é o estopim da Grande Guerra. Porém, meus amores, eu preciso lembrar o seguinte: o estopim não é o motivo. Lembrem-se, o que leva à Primeira Guerra Mundial são as disputas, são os conflitos imperialistas. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é apenas o que acende o pavio, é apenas o que faz explodir o barril de pólvora que já estava desenhado. Faz sentido? Para nós concluirmos a análise das origens da Primeira Guerra, vale destacar que o objetivo deste episódio, que vai se iniciar em 1914 e vai se estender até 1918, é a busca pela hegemonia mundial. E faz muito sentido. Prof, o que seria hegemonia mundial? Gente, os países que vão se enfrentar na Primeira Guerra Mundial estão buscando dominar o mundo. Por quê? É mais ou menos como se fosse um casamento. Olha só, se a minha esposa é a dona do território, você concorda comigo que ela é dona de todos os recursos que o território tem para oferecer, se é que você me entende? Pois é, se eu sou um país industrializado que tenho o domínio do mundo, eu tenho acesso praticamente restrito a todos os recursos que esse mundão tem para me oferecer. Faz sentido, meus amores? Entenderam as origens da Grande Guerra Mundial? Então, para concluir, o processo de industrialização gera necessidade por matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e fonte de energia. A expansão desse processo a partir da Revolução Industrial faz com que nós tenhamos o dobro de países industrializados, portanto, o dobro dessas necessidades, e ao aumentarem essas necessidades, nós teremos partilha, inicialmente, e disputa, posteriormente, por territórios espalhados pelo mundo. Essas disputas territoriais, esses conflitos imperialistas, levam o mundo a conhecer os horrores da Primeira Grande Guerra. Beleza, meus amores? Gostaram da nossa aula de hoje? Então não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Liceu de História. Beleza, gente? Rapaziada, forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.